para falar conosco nessa noite. Amém? Gente, esse Bíblia, sabe quem me deu esse Bíblia? Não? Quem? É ela, né? Ele viu essa Bíblia, falou, essa Bíblia, a cara da pastora Liliane. Aí ele me trouxe esse presente, não hoje, faz tempo que ele me trouxe esse presente para mim. Um presente bem grande da minha vida. Amém? Graças a Deus. Sempre eu pego esse Bíblia, estou lembrando dela. Hoje está aqui conosco. Tá bom? Vamos ficar em pé para a gente orar pela vida dela. Profetiza sobre a vida dela. O que Deus quer falar conosco nessa noite. Creio que Deus tem algo na minha vida, na tua vida. Sempre Deus está trazendo uma palavra para as mulheres, para nossas vidas. Nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos aqui. Nós vamos sair daqui diferente. Amém? Profetiza nesse momento da vida da pastora Marisa. Profetiza agora, em nome de Jesus. Fala com Deus. Deus, toma conta da sua filha, da tua serva, mãe, avó. Aleluia. Ele está aqui, Senhor, para nos abençoar. Porque eu creio que Deus colocou uma palavra para falar conosco nessa noite. Nós queremos te agradecer já pela vida da tua filha. Aleluia, pela vida da tua serva. Porque ele se põe para trazer a palavra. Essa palavra para mudar a nossa vida. Essa palavra para transformar o nosso caráter. Nessa noite, Pai, queremos te agradecer. Te louvamos. Te dizer que tu é poderoso, tu é maravilhoso. Todo espírito maligno que vem aqui para tirar a atenção do povo de Deus que vem cair por terra, para tirar nossa atenção, que não tem poder, o diabo não tem poder, para trazer desânimo, para trazer cansaço. Nós vamos sair daqui, aleluia, renovada, aleluia, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Você pegou esse florzinha, pegou? Deus falou contigo já? Já falou? Aleluia, Deus está falando contigo. Nesse folhazinho que você pegou. Aleluia. Amém? Depois você compartilha com a pessoa que está com o seu lado. O que Deus falou. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? A gente se sente até... Ai, Jesus. Eu não sou assim tão expressiva como a sua pastora, não. Sou mais quietinha. É como ela falou. Sou esposa de pastor. Sou pastora. Sou mãe de 4. Sou vó de 5. E estamos aí, glorificando o nome do Senhor. Com tudo que nós conseguimos, nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Me deu esse desafio de falar sobre a mulher de fé que gera milagre. A mulher já tem algo do Senhor, que nós fomos criadas para gerar filhos, né? E a gente sabe que a gestação, a primeira gestação, por mais que se tenha informações, né? Hoje em dia você tem informações de tudo que é tipo, o que você quiser, você consegue informações. Mas você só sabe o que é gerar um filho quando você gera. Quando realmente você gera. E aí tudo te assusta, né? A gente fica naquela apreensão, com medo de não dar conta. Mas o Senhor nos criou para isso, né? Mas essa mulher que gera, de fé, que gera os milagres. Como que a gente vai gerar os milagres? A palavra que o Senhor me colocou, o exemplo de uma mulher que gerou esse milagre, foi aquela mulher
que eu até uma vez eu mencionei ela, numa pregação que eu fiz, que ela não diz o nome dela. Ela era conhecida por causa da sua enfermidade, né? Agora você imagina você ser conhecida por um problema que você tenha, né? Problema que você tem. Ela diz que é a mulher do fluxo de sangue. A história começa dizendo assim. Mas o que a gente viu? Você já deve ter ouvido muito palavra a respeito dela. Mas um dia meditando sobre ela, ela foi uma mulher que ela fez tudo o que estava ao alcance dela. Ela não desistiu. Ela não aceitou viver da forma que ela vivia. Porque por causa da tradição, ela não podia estar no meio das pessoas. Ela tinha que ficar isolada. Agora imagina uma mulher ter que ficar no seu canto, na sua casa, sem poder falar com as pessoas, sem poder sair, sem poder socializar, ir a almoço de família, que vida que é essa? Você imagina que tipo de vida que ela tinha nesses 12 anos? Como foi essa vida? E ela não ficou em casa chorando. Ela não ficou em casa desejando morrer. Ela não ficou em casa procurando um jeito de morrer. Não. Ela queria viver. Ela queria muito viver. Ela queria muito ter uma qualidade de vida. E a palavra diz que ela não mediu esforços. Ela procurou de todas as formas que ela soube, Mas você imagina que ela não era a mulher do povo de Deus, pelo que fala a palavra, mas ela ouviu a respeito de Jesus. Ela só ouviu. E quando ela ouviu, a palavra diz que ela não só creu nele, porque dizer, tem um homem que está curando todo tipo de enfermidade. Todos os tipos de enfermidade ele está curando. Ela podia ter pensado, mas como assim? Eu já fui em tudo que é médico, não resolveu nada. Ela não só creu, mas no seu coração, ela se eu só tocar, ninguém precisa nem ficar sabendo. Ela não chamou a melhor amiga. Ela não chamou ninguém. Ela foi escondidinho. Ela falou, eu vou só tocar nas vestes dele. Agora você imagina como que estava a determinação dela para isso. Um dia desses, nós pegamos um Uber. Nosso carro estava no concerto e nós pegamos um Uber. E nós fomos da nossa casa até a igreja, ouvindo o rapaz estava ouvindo uma palestra sobre motivação, né? E ele não estava nem aí, ele pôs alto e ficou lá o caminho inteiro. A gente ficou escutando. E uma coisa que ele disse lá, que o que é a motivação? Nada é mais do que disciplina. É disciplina. Se você não determinar no seu coração o que você quer e você não se disciplinar para alcançar, você vai estar perdendo tempo. Você tem que se disciplinar. Então, essa mulher, ela só escutou falar de Jesus. Só escutou. E ela levou a sério o que ela escutou. Ela levou a sério. E foi ao encontro do Senhor. E foi lá ao encontro do Senhor. Será que ela ficou pensando lá, eles vão ver que sou eu e vão me expulsar. Aí eles vão ver e não vão deixar chegar perto. Ela foi lá escondidinho de todo mundo para conseguir alcançar o seu objetivo. Mas eu quero frisar bastante que ela não aceitou a vida que ela tinha. Ela não aceitou. Ela queria viver, mas ela queria ter uma qualidade de vida. Ela não quis só viva, ela já estava, né? Ela estava viva. Do jeito que ela viveu esses 12 anos, ela podia viver muito mais.
mas ela não aceitou o tipo de vida que ela vivia. Então, o que eu tenho feito com o que eu tenho escutado? A gente tem falado bastante isso. O que eu tenho feito com o que eu tenho escutado? Nós tivemos congresso agora, esse começo do mês, e foi falado muitas coisas. As minhas meninas que foram, ficaram assim, tocadas com o que escutou. E realmente, aquilo que escutou tem que fazer diferença na nossa vida. A gente não pode só escutar, ai que palavra linda. Não, aquela palavra tem que fazer algo dentro de mim. E quando ela ouviu só falar, olha, Jesus, Ele cura qualquer tipo de enfermidade. E claro que a importância dessa fé. E o que é fé? Fé é a confiança absoluta em algo ou em alguém. Mas a fé tem dimensões. O que você crê, como se crê e em quem você confia. Porque aí você vai ter a fé e vai ter a ação, como essa mulher teve. Ela teve a fé e ela foi atrás. Ela agiu, ela se levantou e foi. Podia dizer assim, mas eu estou tão fraquinha aqui, tantos anos assim. Não, ela se levantou e foi. Então, não é só apenas ter a fé, mas tem que ter a ação. Não apenas ter uma crença positiva. Será que a fé é um pensamento positivo? Se fosse assim, pelo menos os problemas financeiros a gente já resolvia rapidinho, né? Porque eu tenho fé, eu tenho aquele pensamento positivo. Ia lá, fazia comprava um carnê lá da coisa e ganhava na loteria e pronto, resolvia. Não é um pensamento positivo. É em quem você está crendo. O que você está crendo. Não é só um pensamento positivo. Mas a fé nos leva a uma ação. Quando Jesus, esses dias, meu esposo pregou, e ele mencionou sobre a tempestade, que os homens ficaram assustados lá e acordaram Jesus. E Jesus fala uma frase: vocês não têm fé, homens de pequena fé. Na minha versão diz: vocês não têm fé. Mas é aí ele falando que não é que Jesus quisesse que eles mesmos resolvessem o problema lá. Vai, Bento, fica quieto aí. Não. Mas o crer, saber que Jesus estava ali. Ninguém ia morrer. Jesus estava no barco. Eles esqueceram que Jesus era Deus também, né? Que Deus, eles já tinham experimentado, já tinham visto muita coisa. Mas eles ficaram aterrorizados. Eles não tiveram fé naquele momento. Eles esqueceram que o Senhor estava ali no barco. E muitas vezes as situações vêm e a gente se desespera, esquecendo de que Deus está no controle. Que Deus está ali junto com a gente. Porque Ele prometeu na sua palavra que estaria. Ele prometeu. Então, tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Um livro que dá aula sobre fé é Hebreus. E qual é o primeiro ponto lá que fala? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. E no versículo 2 já fala assim: foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Bom testemunho, porque nós damos testemunho, bom ou mal. Não é assim? A gente dá o bom testemunho ou o mau testemunho. A gente dá testemunho de qualquer forma. Pela fé. E aí a gente precisa, como que a gente exercita a nossa fé? Numa célula, o pastor deu testemunho que ele, quando morava no interior, ele tinha um membro da igreja que tinha uma academia. E ele não era só o dono da academia, mas ele participava daqueles concursos de fisio. Isso. Ele participava, então você imagina que o homem era preparadão, né? Só que o homem falou assim para o pastor: eu queria ter uma vida como a sua, conhecer a palavra, orar.
queria muito ter essa vida que você tem. Aí ele olhou para ele e falou assim: bom, o que você fez para estar esse corpo? Quanto tempo demorou para você ter esse corpo aí? Não foi assim, só querer. Não foi só querer ter aquele corpo. Se só olhar para uma foto de alguém saradona você ficasse, que isso. Ia ser ótimo. Ia ser ótimo, né? Mas a gente fica a dieta só na segunda e a segunda nunca chega, né? Parece que começa a semana na terça, na quarta, na quinta, nunca é na segunda. Então, ele já deu a resposta. Tudo que a gente quer conquistar na vida, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar, a gente tem que se preparar, né? Então, por isso que todo o começo é isso. O que vocês querem? O que você quer? Algumas pessoas que Jesus curou, Jesus fez a pergunta, apesar dela ser tão clara, né? Perguntar para o cego o que ele quer. Quero ver, Senhor. Mas eu acho que Jesus, ele muitas vezes, ele testava as pessoas, né? O que a vista ia fazer na vida daquele homem. Ele ia mudar de vida mesmo, ou ele ia continuar com aquela mentalidade de ficar mendigando? O Senhor, ele via muito além do que a cura. Quando ele fala quando levam aquele aleijado, perdoados estão os seus pecados. As pessoas ficaram murmurando, porque ele não estava ali para ser perdoado de nada, ele estava ali para quê? Ser curado. Só que Jesus sempre olhou além, sempre foi além, porque a cura do corpo é ótimo, é maravilhoso, deixa a gente assim, né? Mas e a nossa alma, e a nossa comunhão com Ele? O que essa cura vai trazer para nós? E milagre não é só referente a curas físicas. Hoje em dia nós temos uma doença, que eu posso dizer que é uma doença imaginária, né? Porque eu estava lendo sobre a depressão e os médicos dizem que não tem prova científica para dizer por que a pessoa fica daquele estado. É tudo mente mesmo, é confusão da mente. Então, é coisas que nós temos que construir. Eu preguei uma quinta-feira, uma das quintas-feiras, e uma palavra que o Senhor colocou no meu coração: desconstruir. Nós precisamos desconstruir tudo aquilo que a gente pensa, tudo a gente foi criada de um jeito. A gente não só mudou de religião, não foi isso que a gente fez, a gente não mudou de religião. Se fosse assim, estava bom, ficasse lá, né? A gente quis uma mudança de vida, de mentalidade, uma mudança de conceitos. Então, desconstruir, a palavra que o Senhor colocou: desconstrua tudo que você ouviu durante a sua vida, palavras que deixaram você para baixo, coisas. Quando eu estava preparando essa palavra, eu tomei um choque assim. Deus começou a mostrar umas coisas para mim, porque eu sou a quarta filha, né? E meu pai era louco por um menino. Na época que não tinha essas coisas de ultrassom, ainda mais na cidade que minha mãe... Eu fui a única filha, a primeira que, né, depois ela teve mais 2 filhos, mas que nasceu em hospital, porque nem hospital tinha na cidade que ela morava. Então, eu fiquei pensando: Deus, eu fui a quarta decepção, porque ele queria um menino, não queria uma menina, e lá vem eu, cheguei. Então, o Senhor foi mostrando algumas coisas que eu tinha muitas vezes sensação de chegar nos lugares e não me sentir bem-vinda. A sensação que eu tinha era isso: eu não devia estar aqui, eu não sou bem-vinda. Na minha cabeça eu tinha isso. E Deus foi mostrando essas coisas. Então, desconstrua essas coisas, porque Ele que nos chamou, Ele quer nos dar uma nova vida. E isso tudo começa na fé. E aí, eu não vou lembrar se faz 1 mês ou 2, mas eu acordei de um sonho, que eu estava na casa de um pastor conhecido nosso, e ele estava fazendo um culto doméstico.
ele cantava um louvor, ele lia o Salmo 103 e ele cantava um louvor. Eu acordei desse sonho, eu falei, pastor, salmo, louvor, tem Deus aí nesse sonho. Aí quando eu acordei, eu fui procurar na internet a música. Não é uma música nova, e eu ministro louvor, então, mas eu não conhecia essa música. E a música ficou na minha mente, eu fui procurar. Só que quando você coloca uma palavra no YouTube, né, de louvor, vem trocentos, né? Aí eu peguei uma lá, eu ouvi, entendi que era a música, porque o refrão dizia: o leão está rugindo. Isso ficou na minha mente. E aí eu entendi que era aquela música. O que eu fiz? Passei a música para o grupo de louvor, para os músicos. Falei, olha, escutem essa música, que a gente precisa cantar ela. Deus tem um segredo nessa música, em alguma coisa. Só que do sonho eu não tinha entendido ainda o que significava aquele salmo. E eu fui ler o salmo. Salmo 103. Eu vou abrir aqui que é mais rápido aqui. Glória a Jesus. Eu estou contando essas coisas, queridas, porque não tem coisa melhor do que, às vezes a gente fica, Senhor, fala comigo. Ele fala. No primeiro e segundo é adoração ao Senhor, né? Mas no terceiro fala assim: Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as minhas doenças, todos os meus pecados e todas as minhas doenças. Foi o que ele falou para aquele aleijado: eu perdoo os seus pecados. E depois ele curou. E eu fiquei pensando nisso. Eu não tinha entendido lá no começo, quando meu esposo pregou, que mencionou, ele lá pregando, ele mencionou o versículo, veio a interpretação do que o Senhor quis falar para mim no sonho. Da mesma maneira que você precisa crer para a sua salvação, você precisa crer para a sua cura. Da mesma maneira. Porque quando você vai aceitar o Senhor, o que é que você diz? Você tem que crer no seu coração, confessar com a sua boca. Então você tem que crer da mesma forma. Você quer que você seja curado da sua enfermidade, você precisa crer no seu coração e você precisa confessar. E aí eu comecei a orar em cima disso. E eu ministrei isso para o grupo de louvor. E no mesmo dia tinha um dos músicos lá que ele estava com um problema sério de refluxo, e ele falou que ele ouviu o que eu disse e ele começou a orar em cima do que eu falei, e ele já está praticamente sem aquele refluxo. Só que Deus falou para ele que ele falou que conforme ele foi escutando o que eu falava, ele meditou nisso, perdoar os pecados. E ele falou assim, ele começou a examinar o seu coração, examinar as suas atitudes, examinar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. E aí ele começou a pedir perdão para o Senhor de algumas coisas, de algumas posições, de alguns pensamentos, de alguns sentimentos. E aí ele orou pela cura. Porque às vezes a gente quer, vai por aquilo que eu quero, só direto. A gente não quer se abrir, se expor. Mas o Senhor, Ele quer nos sarar por completo. Ele quer nos dar, quer que a gente continue com a nossa salvação, mesmo com posição de filho, de obediência. Mas Ele quer que a gente seja sarado, que a gente tenha uma vida completa nele. Amém? Então essa mulher, ela não aceitou essa vida de sofrimento, de isolamento. Ela não desistiu de si mesma.
Talvez as pessoas já tivessem desistido dela. Fala, essa daí, coitadinha, vai ficar assim a vida toda. Não, ela não desistiu de si mesma. Então não desista de você mesmo. Deus não quer que você viva sofrendo. Deus não quer que você viva sozinha, isolada. Não quer que você viva numa vida sem qualidade. Ele prometeu uma vida abundante. É isso que ele prometeu, uma vida abundante. Então, nós não podemos nos conformar com o estado que nós muitas vezes estamos. Nós temos que buscar no Senhor essa transformação. Amém, queridos? E aí eu fiquei pensando, para nós chegarmos nesse ponto de, como Jesus falou, que tudo que você pedir será feito. Ele diz que se você mandar um monte transportar para o mar, vai acontecer. E no dia que teve a ventania lá em Bertioga, misericórdia, deu medo aquilo, viu? Foi terrível. E eu falava, ai meu Jesus, tinha hora que eu falava, Senhor, não deixa voar as telhas do meu filho. Meu filho mora atrás da minha casa. E parecia mesmo que estavam levando tudo. Mas eu orei ao Senhor com muito fervor e crendo que Ele ia fazer. Falei, Senhor, o Senhor que manda nesse vento aí, é o Senhor que manda em tudo. E a gente mora perto da praia, então o barulho ficava muito mais forte. Então isso é só, eu falava assim, não, isso é só o medo que está fazendo a coisa parecer maior. E eu me segurei no Senhor ali, mas deu tudo certo, não aconteceu nada. Passamos por isso. Mas no dia que aconteceu tudo isso, eu fiquei pensando. Jesus deu uma palavra, né? Fique em Jerusalém até você ser revestido. Não foi assim? Ele não falou, fica aí até segunda-feira, que eu vou vir derramar o Espírito Santo sobre vocês. Ele falou, vai e fica. Ele não deu tempo. Diz que eram mais de 500 pessoas que estavam lá. Aí eu fiquei pensando, foram só 10 dias. 10 dias é muito? Para você receber uma coisa maravilhosa, tremenda, que é o Espírito, o revestimento do Espírito. Só que eu fiquei pensando, daquelas pessoas ali reunidas, orando, e vendo um se levantando e indo embora. Vendo o outro levantando e indo embora. Como que ficou, né? Porque há muitas vezes a atitude de um influencia na do outro. Poxa, estão indo embora. De 500 já saiu 200. Meu Deus, será que o Senhor vai vir mesmo? Será que eu tenho que ir também? Será que o Senhor mudou de ideia? E foi saindo até ficar 120. Agora você imagina aquele que saiu 10 minutinhos antes. Já pensou? Aquele que saiu no dia anterior. Como que esse cidadão ficou? Caramba, por causa de um dia. Por causa de um dia. Eu não recebi a bênção. Então, para eu adquirir, fortalecer a minha fé, eu tenho que fazer como aquele homem da academia. Fazer lá os exercícios todos os dias. E não desistir. Não desistir do propósito. Então, aquele que perdoa os nossos pecados também cura. Então, os milagres vão vir quando realmente eu ter essa convicção de que é o mesmo Deus que faz essas coisas, que faz todas as coisas. Amém? O mesmo Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E quando nós desconstruímos ideias, conceitos já trazidos da nossa infância, trazidos da forma que nós vivemos, quando a gente desconstrói essas coisas, renova nossa mente no Senhor, nós somos realmente aquele que vai alcançar as vitórias que o Senhor preparou para nós. Só assim que nós vamos realmente receber do Senhor e fazer aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Eu quero ler Jeremias,
É um versículo bem... E essas palavras, queridos, é para nós estarmos nos fortalecendo. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. Eu testemunhei lá quando eu fui ali no Morrinhos, na igreja do Morrinhos, no dia 9 de janeiro do ano passado. Nós temos uma neta, que é a nossa neta mais velha, que meu filho tinha guarda compartilhada com ela, né, com a moça. Foi um relacionamento como os jovens diziam, não sei se mudou o nome agora, mas era aquelas ficadas, que era fiquei com fulano, fiquei com ciclano. Nisso gerou essa minha neta. Então nunca foi um namoro, nem sequer um namoro. Quando as pessoas falavam assim, você não aceita ela como sua nora? Eu falei, mas ela não é que eu não aceito. O meu filho não tem ela como namorada, como é que eu vou dizer que ela é minha nora? Né? E tinha essa guarda compartilhada. E aí, no dia 9 de janeiro, ela pegou a minha neta na minha porta. Na época, meu filho ainda morava comigo. E 2 dias depois, eles entraram com um recurso na justiça que tirou a neta dele, a nossa neta dele, né, da filha dele. E desde esse dia meu filho não vê ela. Desde esse dia, já tem 1 ano e 8 meses, eu acho. Não vê, não está vendo ela. Nós ainda, eu e meu esposo, porque a liminar é contra ele, mas ela não deixa a gente pegar a menina. E assim, desde que ela nasceu, que a gente tem relacionamento com ela. E ela, desde os 6 meses que ela dormia na minha casa. Então, para nós, se fosse o ano passado, eu já estava chorando aqui copiosamente. Não era chorinho, era chorar mesmo. Chorar mesmo. As irmãs sabem, na igreja, ninguém podia falar o nome dela perto de mim, que eu chorava, não queria nem saber onde eu estava. Eu chorava, porque eu não conseguia me controlar. Eu estava assim. Só que aí, quando foi no dia 8 de janeiro desse ano, meu esposo tinha feito a escala dos 12 dias e eu estava escalada praticamente na véspera do final, né? Foi dia 12 que eu estava escalada. Aí só que quando foi dia 8, eu me preparando para ir para a igreja e eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, vai fazer 1 ano, que no dia seguinte faria 1 ano. E chorei, lavei o rosto e bora para a igreja. Vamos para a igreja. Quando chegou lá, meu esposo falou assim, que nem já tem uma graça lá na igreja assim, que ninguém pergunta para ele quem é que vai abrir o culto. Porque se perguntar, olha aí quem vai abrir, é você. E ele falou para mim abrir o culto, né? Aí eu fui abrir. Quando eu abri, aí o Senhor eu abri no Salmo 66. Antes do Jeremias, eu vou ler esse salmo para vocês. Eu estou falando isso para vocês entenderem que Deus te responde. Deus te responde. O salmo diz assim: aclame a Deus todos os povos da terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Diga a Deus: quão terríveis são os teus feitos. Quão grande é o poder teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegraremos nele. Ele governa para sempre. O seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Nessa primeira parte do louvor, Deus estava falando para mim: esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Isso que Deus falou para mim. Aí na segunda parte, fala assim: bendize o nosso Deus, os povos façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo
que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, nos refinaste como prata, nos fizeste cair numa armadilha, e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxesse. Para o seu templo virei com holocaustos e cumprirei os votos que para contigo, votos que com os meus lábios fizeram, e a minha boca falou. Quando eu estava em dificuldade, oferecerei a ti minhas animais gordos em holocaustos. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti. Também novilhos e cabritos. Essa parte, o que o Senhor ministrou ao meu coração, esse ano todo foi, eu não sei se eu chorei tanto na minha vida como nesse ano, mas eu nunca deixei, que nem eu falei, eu lavava o rosto e ia embora para a igreja. Lavava o rosto e ia. Nunca deixei de fazer o que eu faço. Nunca. Aí essa parte final aqui. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhe o que Ele fez por mim. E a Ele clamei com os lábios, com a língua e o exaltei. Se eu me calasse, se eu acalentasse o meu pecado do coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à minha oração e me corrigiu, dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Tremendo, eu vou contar. E quando eu terminei de ler, ele falou para mim: você duvida que eu posso? Eu terminei de ler, já estava quase que chorando, né? Ele perguntou para mim: você duvida que eu posso? Falei: não duvido, não duvido. Então, desde esse dia que eu não fico mais chorando quando falo o nome dela. Não estou mais, estou esperando nele, e essa palavra me fortaleceu. Mas eu acho interessante que Deus, primeiro ele vai te lembrar quem ele é. Quem ele é. Ele é tudo. Ele pode tudo. Minha advogada ligou ontem para nós, falando que ela conversou com a promotora e que a promotora concordou com ela e que já está na mesa do juiz lá, porque já foi para a mesa desse juiz 3 vezes e ele nega a nossa petição. Então, eu falo: Senhor, se ele negar de novo, que ela falou que até quarta-feira ele tem que dar resposta. Se ele negar de novo, eu vou entender que é o Senhor que está endurecendo o coração dele. Então eu vou ficar mais quieta ainda para que Deus faça a obra, porque não é possível. Até ela está admirada do que está acontecendo. Porque o nosso pedido não é pedido de guarda, é pedido de visita. É direito de pegar ela, levar para casa, sair com ela, entregar no dia seguinte. É isso. Não é tomar ela. Eu falei: se fosse fácil assim, já tinha tomado, sinceramente falando. Mas não é esse o nosso pedido. Mas por que eu contei essas coisas? Porque nós temos que aprender a permanecer na posição na hora da luta. Eu podia estar em casa chorando, deprimida, não querendo ver ninguém. Como tem dias que acontece isso. Mas não, é levantar. Falei: Jesus tem nos direcionado. Ele tem falado muito, muito mesmo. E essas experiências com a palavra do Senhor. Então, quando no dia que veio a liminar, né, lá no começo do ano passado, meu esposo ficou angustiado também. E ficou: meu Deus, ninguém mandou uma mensagem manda mensagem para o senhor pastor de vez em quando, tá, querido, que a gente precisa. Ele lá, já era quase meia-noite, ele: Senhor, ninguém fala comigo fala alguma coisa para mim, né? E aí ele lembrou que tinha virado meia-noite, então já era novo dia, né? Aí ele foi ver
o pão diário, né? A mensagem do dia. E aí caiu, fala aí, já que você está aí, meu amado. Êxodo 14:14. Abre aí, amado, que é mais rápido, vocês são mais ligeiros que eu. O Senhor lutará por você, fique calmos. Olha, o começo do ano passado, o Senhor lutará por você, fique calmo. Entendeu? Então é dessa forma que Deus está falando com a gente. Glória a Deus. E aí a gente fica querendo palavra que nos mantenha de pé, fortalecida. É só abrir a Bíblia. O interessante que no retiro de casais do ano passado, a gente foi pela fé porque ele não estava bem, ele estava com uma virose. E aí Deus abençoou tanto que a gente foi, não precisou ficar parando no caminho nem nada. E quando chegou lá, teve a palestra do pastor Newton, né, a pastora Maura, e o pastor Newton falou que ele fazia devocional com a esposa todo dia, né? Ler a Bíblia e orar, né? Aí ele sentiu do Senhor e nós começamos lá mesmo no retiro. A gente leu a Bíblia junto. A gente já fazia isso, né? Às vezes parece que a gente não fazia. A gente fazia, mas não era todo dia. E aí a gente começou lá mesmo. Acabou a palestra lá, nós fomos para o nosso hotel e a gente fez isso lá. E aí a gente começou, a gente já leu a Bíblia inteirinha, já recomeçamos, já estamos de novo já estamos em Mateus. A gente leu todo o Velho Testamento e já estamos no Novo de novo. E lendo, é isso que tem fortalecido. A palavra tem nos fortalecido. Ter experiência com a palavra não tem descrição. Porque você às vezes lê a Bíblia e você não percebe que ela é para você. Um outro dia também que eu preguei, eu falei, gente, às vezes a gente prega uma coisa e as pessoas ficam pensando, isso aí é para fulana, é para ciclano, é para não sei o que. Eu vou falar essa palavra para... Um dia a palavra vai servir para a gente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente foi dormir e não sabia que isso ia acontecer. A gente foi dormir bem, pensando que foi só mais uma briga dos dois. E que eu sempre falei, eu não tenho nada a ver, que nem eu já falei várias vezes para ela, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês. Eu sou avó, e eu não quero ser mais do que avó, eu quero ser avó. Então, e a gente dormiu sem saber que isso ia acontecer. E ainda está acontecendo. Então, o que nos fortalece? O que nos mantém de pé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então, se a nossa fé está fraquinha, ouça mais a palavra. Mas ouça mesmo. Fecha o olho, imagina Jesus na sua frente falando aquilo para você. Às vezes eu faço isso. Eu entendo que é isso. Que Ele está falando diretamente. Então, não tem segredo. Não tem receita. É ouvir a palavra do Senhor. Ouvir todo dia. Não é na hora que está com raiva não ler. Não é na hora que está chateada não ler. Na hora que está triste não. É mais nesses dias que você tem que ler. É mais nesses dias que você... É aí que você precisa. Não foi isso que Jesus falou? Eu vim para os doentes. Não vim para aqueles que acham que sabe tudo. Que está bem. Eu vim para aqueles que estão precisando de mim. Que querem, que vão me ouvir e dar atenção. Eu já falo sempre, gente, Deus, Ele leva a sério a sua palavra e leva a nossa também. Quando a gente diz, Senhor, sabe Pedro? Eu vou morrer pelo Senhor. A primeira coisinha, já era. Qualquer coisa, cadê? Não conheço Jesus. Quem é Jesus? Onde está Jesus? Quem é Jesus? Não. É fortalecer, a fé vem pelo ouvir. Então, para minha fé gerar esses milagres, eu preciso
exercitar essa fé, exercitar e não desistir. Não desistir daquilo que o Senhor prometeu para nós. Essa palavra que o Senhor falou num salmo que a gente leu, ela foi uma palavra liberada. Eu vou contar só um testemunho para vocês entenderem o que significa a palavra liberada de uma forma prática. No ano de 2000, nós estávamos em São Vicente ainda. Nós não éramos pastores, nós éramos líderes de células. E aí, nesse ano 2000, abriu a igreja da cidade náutica, que era onde a gente morava. As células deu certo e acabou virando a igreja. E o Senhor me deu a palavra que está em Jeremias, que fala que Ele deu ordem para o profeta comprar 2 propriedades. No texto, falava muito sobre 2 escrituras e 2 propriedades. Eu pus na gaveta porque eu não entendi nada. Não entendi. No ano de 2000, nós saímos da sede, fomos para a igreja da cidade náutica lá. No ano de 2002, nós fomos levantados como pastores lá da Ilha Caraguatá, em Cubatão. 2002. Em 2006, nós fomos levados para Bertioga. Está fazendo as continhas aí? 2006. No ano de 2012, meu esposo já estava, falando com a proprietária lá da igreja, a mulher não queria vender, uma viúva. Ela dizia que aquilo lá era o pé de meia dela, ela não ia vender. Só que como ela era viúva, ela não podia vender, os filhos não podiam vender sem ela autorizar, nem o contrário. Tinha que ser de acordo para vender. Então, os filhos conversaram com ela, porque a gente, o marido da filha, congregava com a gente. Então, a gente conversou com ele conversou com os outros irmãos e decidiram vender a igreja para a gente, o templo, o imóvel. Compramos. Simultaneamente, a gente estava negociando a nossa casa. E aí, a igreja foi comprada. Depois de 1 mês ou 2, nós compramos a nossa casa lá em Bertioga. E aí, quando passou mais ou menos uma semana que nós estávamos morando na casa, caiu a ficha. A palavra foi liberada em 2000, quando nós nem éramos pastores. E nós compramos a igreja, o templo, o imóvel e nossa casa. As 2 propriedades, as 2 escrituras. Aí o ano passado não, a gente já estava orando há um tempinho, porque a gente fala assim, a gente comprou financiado, 30 anos para pagar. Tanto é que a Caixa nem faz mais isso na idade que a gente comprou. Aí a gente caiu na real. Falei, meu Deus, a gente vai estar com 80 e tantos anos pagando essa casa. E fala que a bênção do Senhor não traz dores, Aí a gente começou a colocar diante do Senhor. Senhor, a gente precisa quitar isso. Como que a gente vai quitar? Ou o Senhor toca no coração, manda um anjo pagar essa conta, ou dá um jeito aí pra gente. E aí a gente colocou diante do Senhor. Colocamos a casa para vender. Ficamos um tempo usando sem. Falei, na hora que se for do Senhor vai vender. E aí, o ano passado, nós vendemos a casa e compramos outra. E o nosso objetivo era comprar e ficar sem dívida, Ficar só com as despesas normais de uma casa, sem prestação nenhuma. E aí a gente conseguiu comprar essa casa, quitamos, E ainda ganhamos um bônus de 1 ano de imposto pago, que a dona já tinha pago. Então, irmãos, quando Deus libera a palavra, é para você tomar posse. E é só quem ouve e acredita que toma posse. Deu para entender? Você ouve, crê e toma posse.
Então, se Ele disse que Ele te perdoou todos os pecados, te redime, e Ele cura todas, até aquelas que não estão descritas na Bíblia. Você acha que não tem certas curas que não está escrito lá? Tem coisas que não está escrito lá. Mas Ele curou todas as enfermidades. Todos aqueles que chegaram a Ele foram curados. E os milagres que a gente espera do Senhor não é só cura física. Tem muito tipo de milagre, né? Mas se você for meditar nesse texto que a gente leu, o principal, o milagre mais tremendo é a salvação. É a salvação. Então, não perca o foco, não perca a direção. Continue crendo no Senhor. Continue declarando a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que não estejam todos, mas você vai declarando, até que vai acontecer. Amém? Perseverar. Não sair no 9º dia. Né? Não sair no 9º dia. Esperar até que venha. Ele falou, espera até que venha, até que vocês sejam revestidos. E esse revestimento veio para que a palavra chegasse até nós. E você vê que não precisa. Eu lembro que eu tinha uma amiga da minha mãe, aquela minha mãe costurou muito para a Assembleia de Deus, que tem pertinho da casa dela. E as irmãs tinham uma fé, mas tinha esperança dela se converter. Não se converteu, mas tinha uma amiga dela que orava dizendo, Senhor, salva pelo menos um. Eu estou doida para encontrar essa mulher de novo. Porque da casa da minha mãe eu sou a única. Ainda tem meus irmãos, um irmão e 2 irmãs. Tenho sobrinhos. Tenho uma promessa para um sobrinho meu. E que alguém já profetizou na vida dele. Mas eu ainda não vi. Essa mulher precisa orar de diferente. Salva todo mundo, Senhor. Não pede para Deus salvar só um, não. Pede para salvar todo mundo da casa. Amém, querido? Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Às vezes Ele responde de um jeito que a gente não gostaria que fosse diferente, né? A gente quer ouvir, às vezes, outro tipo de coisa. Mas aquilo que o Senhor fala para nós, como esse salmo que eu li, o Salmo 66, ele fala muito claro que nós temos que entender quem é Ele, a quem nós temos orado. Como eu li aqui no começo, a fé, a dimensão da fé é você saber em quem você está crendo, como você está crendo, em quem você está confiando. Você não está pondo tua fé em qualquer coisa, em qualquer um. Você está pondo tua fé naquele que fez todas as coisas e continua fazendo. Continua fazendo. Ele não deixou de ser Deus. Ele nunca vai deixar. Por mais que a gente fique balançando para lá e para cá, mas Ele continua firme. E Ele não vai desistir de nós também. Ele é um Deus persistente. Amém? Vamos orar? Pastora Lili, vamos orar. Glória a Jesus. E eu não li o último versículo que eu queria, que é em Jeremias, que fala que os planos dele, Ele tem planos para a nossa vida. E os planos dele não é de mal. E Ele fala aí que é aquilo que a gente deseja. Então por isso que a gente tem que pensar no que nós estamos desejando. Porque aquilo que nós desejamos, Ele vai olhar com carinho e Ele vai trazer à existência o que não existe. Mas para aqueles que perseverar, para aqueles que crerem de verdade, para aqueles que amarem ao Senhor acima de todas as coisas. Cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça. Olha, eu não estou colhendo o que eu plantei, Senhor. Eu não plantei isso. Eu não plantei. Ainda que a figueira não floresça, esteja tudo seco. Mas num momento Deus vai trazer isso. O versículo é esse mesmo. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Um futuro
futuro cheio de esperança. Eu, o Senhor, quem está falando. É Deus, o Senhor, que está falando. Então eu recebo essa palavra para a minha vida, eu recebo. E eu continuo, essas palavras que enchem nosso coração de fé. Que Ele nos ama, como foi falado aqui. Ele nos ama tanto. Ele nos quer ver felizes, bem produtivas. Quer nos ver frutificando. Amém, queridos? Vamos orar, Lili? Cadê Lili, pastora? Vem aqui. Posso orar? Vamos levantar, queridas? Eu espero no meu coração que vocês tenham entendido as experiências que Deus nos dá com a sua palavra. Eu estou encantada com Deus, com isso. Porque eu tenho falado com Ele e Ele tem respondido. Tem respondido muitas vezes na palavra, muitas vezes, que nem Ele falou para mim, para eu crer só, né? Ele não disse quanto tempo que eu vou ter que esperar. Ele não me disse detalhes do seu plano. Mas eu creio que Ele tem tudo já preparado. Em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico, Senhor. Deus, quem somos nós sem o Senhor? Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu tem planos para a nossa vida. Planos, Senhor. Planos de prosperidade, de paz, de alegria, de comunhão, Pai, de renovo. Deus, Tu deseja ver a nossa família, Senhor, como descreve, Senhor, na Tua palavra. Família que esteja ali à mesa, que esteja ali, Deus, em comunhão, em unidade. É o Senhor que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É o Senhor que traz unidade no casal, Senhor. É o Senhor que traz esse renovo, Pai, pela Tua palavra. Porque a fé vai vir pela Tua palavra. Aquele que ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor dê, Senhor, experiências, Senhor, para essas mulheres, Senhor. Que elas possam, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Que elas possam ler a Tua palavra e saber que é para elas, Senhor. Em nome de Jesus, vem glorificar o Teu nome em cada família aqui, Senhor. Tu conhece cada um, Senhor. Como foi lido aqui, o Senhor conheceu antes de nós sermos formados. O Senhor já nos conhecia, Senhor. Oh Deus, e o Senhor nos fez de uma forma tremenda, maravilhosa, Senhor. O Senhor nos constituiu, Pai. O Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou, Pai. Que tenhamos essa mudança de mente, Senhor. E saber, Deus, que discernir os pensamentos, Pai. Nós temos como discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O que eu posso rejeitar, o que eu não posso rejeitar, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, essa revelação no coração das Tuas filhas, Senhor. Que só cabe a cada uma de nós, ninguém pode fazer por nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Há coisas, Senhor, que só nós podemos fazer, só nós podemos dar o passo, Senhor. Em nome de Jesus, possamos aprender, Senhor, com Teus servos do passado, Senhor. E mesmo nos nossos dias, temos tantos exemplos de pessoas que conhecemos, Senhor, que vivem pela fé e não pela vista. Que vive crendo que o Senhor vai prover todas as coisas, Senhor. Que o Senhor vai dar direção. Que o Senhor vai dar livramento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Teus planos são irrevogáveis, Senhor. Ninguém pode impedir o Teu agir. Ninguém pode frustrar os Teus planos, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus, nos dá esse discernimento de Espírito, Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, nos torna fortes, Pai. Nos torna fortes, Deus. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, cada mãe aqui, que possa, Senhor Deus, derramar do teu amor e da tua graça. Cada esposa, Senhor, é o Senhor que nos ensina todas as coisas, como nos portar em cada situação, Deus. Não desistir do que o Senhor tem para a nossa vida. Não desistir jamais de termos uma qualidade de vida abundante que o Senhor prometeu, Deus. Eu não vou aceitar, Senhor, aquilo que não venha do Senhor. Em nome de Jesus, toda palavra que venha para me depreciar, eu rejeito em nome de Jesus. Toda palavra que venha roubar a minha fé, eu rejeito em nome de Jesus. Toda palavra que venha para me tirar do foco, eu rejeito em nome de Jesus. Aleluia. Eu aceito a tua correção, Deus. Porque eu sou o Senhor, só corrige quem o Senhor ama. Oh, Deus. Queridos, no dia que você não for mais repreendido, esquece, Deus já desistiu. Porque ele falou para Samuel, para de orar por Saul, porque eu já rejeitei ele. Porque enquanto Deus nos ama e tem propósito, e vê espaço em nós, no nosso coração, para obedecer, Ele vai tratando, Ele vai cuidando, Ele vai dizendo, por aqui não, filha, ali, segue aqui, não faz isso. Enquanto Ele vê no nosso coração disposição de ouvir, e acatar o que está sendo dito. Ele vai dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. E nós temos que aceitar o não do Senhor. Outro dia eu falei para ele, o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor não faz logo. Espera no Senhor. A palavra já diz que é quando nós esperamos nele, as nossas forças se renovam. As forças dele vem sobre nossa vida. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que vocês aproveitem cada palavra que foi dita e faça um efeito na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigada.